Como se já não bastasse os bancos entrarem com pedido junto ao juiz para não encerrar a recuperação judicial, as compradoras da Oi Imóvel entram em cena novamente para os ajustes de pós-fechamento de venda da Oi Imóvel. Os detalhes desta notícia e as atualizações do processo de recuperação judicial da Oi você acompanha neste vídeo. Como qualquer transação do tipo M&A, ou seja, transações envolvendo fusões e aquisições, é muito comum o vendedor oferecer nas cláusulas contratuais a prestação de declarações e garantias para os compradores, mostrando a real situação jurídica, financeira e econômica da companhia que está sendo vendida. Também é estabelecido nas cláusulas contratuais desse tipo de transação o estabelecimento de indenizações, caso verificadas hipóteses de violação dos deveres contratuais, passivos ocultos ou contingentes. Após o closing da operação, é aberto um processo de investigação e conferência dos mais diversos dados, documentos e informações que permeiam a vida da companhia nas mais diversas áreas, como financeira, contábil e jurídica. Este procedimento tem como objetivo diminuir os riscos do comprador, balizando a sua decisão de investimento e proporcionando mais segurança na operação. E por isso é muito comum nesses tipos de transações, tipo M&A, 10% do valor principal da operação ficar retido em escrow, que é uma espécie de garantia da operação, que no caso da transação de venda da Oi Imóvel foi acertado um prazo de 120 dias a contar do dia 20 de abril, que foi a data do closing da operação. Portanto, a Oi deveria ter recebido em seu caixa esses 10% que estavam retidos em escrow, ou seja, um valor de 1,4 bilhão de reais. Porém, no dia 15 de agosto, 5 dias antes da Oi receber esse valor retido, a companhia divulgou em fato relevante que, em acordo com as compradoras, houve uma prorrogação de 30 dias do prazo para o envio das notificações por parte das compradoras relativas ao cálculo do preço de fechamento ajustado da operação, levando o prazo para o dia 17 de setembro de 2022. E como o dia 17 de setembro caiu no sábado, ontem, segunda-feira, dia 19 de setembro, as compradoras notificaram a Oi com um cálculo de preço de fechamento ajustado da operação muito acima do esperado pela Oi. As compradoras alegam que o valor do ajuste pós-fechamento da venda da Oi Imóvel é de 3,2 bilhões de reais. Esse cálculo do valor do ajuste pós-fechamento da operação de venda da Oi Imóvel foi realizado pelas compradoras e seu assessor econômico KPMG. E de acordo com o cálculo deles, o ajuste em favor da TIM é o de 1,4 bilhão de reais, em favor da Vivo de 1,07 bilhão de reais e em favor da Claro 711 milhões de reais, perfazendo-se um total de 3,2 bilhões de reais a ser ajustado. As compradoras também informaram a Oi um montante de 353 milhões de reais como valor global das perdas conhecidas para fins de indenização de revisão dos inventários móveis, ou seja, 231 milhões em favor da TIM, 64 milhões em favor da Vivo e 59 milhões em favor da Claro, perfazendo-se um valor total de 353 milhões em indenização. E levando em consideração que a Oi Imóvel foi vendida por 16,5 bilhões de reais e as compradoras estão pedindo um ajuste de 3,2 bilhões de reais desse valor, as compradoras estariam levando a Oi Imóvel por 13,3 bilhões de reais. E se abatermos daqui desse valor a indenização que elas estão pedindo, o valor da venda da Oi Imóvel cai para abaixo de 13 bilhões de reais. A Oi obviamente discorda tanto do cálculo do ajuste pós-fechamento quanto da indenização informada pelas compradoras. E então, quais são os próximos passos para a companhia? Se a Oi ver que não há possibilidades de se chegar a um consenso junto às compradoras, ela pode usar de seu direito de apresentar às compradoras uma notificação de discordância a respeito do ajuste pós-fechamento. Porém, ela tem um prazo para apresentar essa notificação de discordância, que é o de 30 dias úteis, contados a partir da data em que ela foi notificada pelas compradoras. Ou seja, ela tem até o dia 1º de novembro para estar apresentando essa notificação de discordância junto às compradoras. E após a apresentação
apresentação dessa notificação de discordância por parte da Oi, a Oi e as 3 compradoras, a Vivo, a TIM e a Claro, entrarão numa fase de discussão, onde elas se reunirão e sentarão para buscar solucionar de boa fé todas as divergências em relação ao ajuste de pós-fechamento. Só que esta fase de discussão tem um prazo de 30 dias corridos, a contar do dia que as compradoras receberem a notificação de discordância da Oi. E caso a Oi e as compradoras não cheguem em um consenso, a Oi ou as compradoras, obviamente agindo em conjunto, poderão solicitar que a determinação do ajuste pós-fechamento seja submetido a uma empresa de auditoria independente, a ser contratada pelas compradoras num prazo máximo de 5 dias úteis. E esta empresa de auditoria independente contratada terá um prazo de 30 dias a contar da data da sua contratação para entregar a sua determinação final por escrito sobre o ajuste pós-fechamento. E lembrando aqui, galera, que desde o dia 20 de abril de 2022, quando ocorreu o closing da operação de venda da Oi Móvel, a Oi, a Claro, a Vivo e a TIM estão numa intensa troca de informações e documentos por conta da grande complexidade envolvendo os ativos móveis vendidos. Mas vimos aí no dia de ontem, dia 19, que mesmo após quase 150 dias de longas discussões, a Oi e as compradoras não conseguiram chegar num acordo. E então será que a Oi e as compradoras vão chegar num consenso durante essa fase de 30 dias corridos de discussão? Fica aqui a dúvida. Já em relação à notificação de indenização de 353 milhões de reais, a Oi apresentará até o dia 3 de outubro de 2022 uma notificação de resposta às compradoras, mostrando neste documento os fundamentos de sua objeção e fornecendo documentos adicionais e informações que suporte a sua discordância. E depois que as compradoras receberem essa notificação de resposta da Oi, a Oi e as compradoras terão 5 dias úteis para tentar chegar de boa fé num acordo amigável. E assim, galera, se a Oi não conseguir comprovar com documentos os compromissos assumidos em contrato com a Vivo, TIM e Claro em relação à venda da Oi Móvel, esse impasse poderá ser resolvido através de uma arbitragem. Mas e o que diz este parecer da KPMG Assessores? Qual foi o motivo de tanta divergência? De acordo com fontes próximas ao assunto, o parecer da KPMG Assessores indicou para a Vivo, TIM e Claro que a Oi deixou de atingir as metas pré-estabelecidas em contrato, alegando que a Oi teria investido menos que o comprometido. Ela não cumpriu as metas de adições líquidas, ou seja, o saldo entre a entrada e a saída de clientes da operação. Também não alcançou o capital de giro, perdeu mercado e não teria feito os investimentos assumidos. O parecer da KPMG ainda cita divergências em premissas e critérios de cálculo sobre capital de giro e dívida líquida, além de divergências em investimentos e adição líquida de clientes, e que somando tudo isso levaria a um ajuste de 3,2 bilhões de reais no contrato. A KPMG Assessores ainda relata que a documentação da Oi é considerada ineficiente e confusa, não sendo possível distinguir o que é investimento de capital do serviço móvel do investimento da rede fixa. E vale lembrar aqui, galera, que caso a Oi, junto às compradoras, cheguem num consenso para contratar uma auditoria independente para refazer os cálculos, a KPMG não poderá ser contratada uma vez que ela já fez esse primeiro levantamento e ficou comprometida. É importante lembrar também que caso esse impasse seja levado para um processo de arbitragem, certamente será uma arbitragem privada, uma vez que o CAD e a Anatel não têm nada a ver com esta fase do processo. E apesar de todas essas discordâncias entre a Oi e as 3 compradoras, a transação de venda da Oi Móvel não corre nenhum risco de ser cancelada, uma vez que os clientes da Oi Móvel já estão na Vivo, na TIM e na Claro, ou seja, já houve a integração do negócio em cada operadora de telefonia móvel, o que é considerado irreversível. Portanto, todas essas discussões são relacionadas ao negócio da venda e não à venda em si. E isso somente vai ser resolvido através de auditores
credores ou de arbitragem. Então, galera, esse processo de ajuste pós-fechamento é considerado normal nas operações tipo M&A. Isso já constava em contrato. Por isso, 10% do valor da venda ficou retido pelas compradoras, como uma espécie de garantia. O problema mesmo foi que o valor constatado pela KPMG Consultores superou e muito o valor retido como garantia. Ou seja, o valor retido foi de 1,4 bilhão de reais, mas o valor constatado pela KPMG é de quase 3,2 bilhões de reais. Portanto, além da Oi não receber esses 1,4 bilhão de reais, ela ainda teria de devolver às compradoras 1,7 bilhão de reais por conta dessas discordâncias encontradas no contrato de compra e venda da Oi Móvel. E não sei se por este motivo destas notificações das 3 compradoras para com a Oi, o juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não movimenta o processo desde o dia 16 de setembro de 2022. O processo estava sendo movimentado diariamente em vários horários do dia, mas depois que foram juntados ao processo os requerimentos de Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o processo parou completamente. A última movimentação, como dito, foi no dia 16 de setembro de 2022, sexta-feira passada. Não houve movimentação no sábado e no domingo, como já era de se esperar. Mas ontem, segunda-feira, não houve nenhuma movimentação no processo. E o processo continua em fase de conclusão ao juiz desde a última sexta-feira. É muito estranho esse silêncio total lá na 7ª Vara Empresarial. Desde o dia 16 de setembro, não acontece nenhuma juntada de petições, ou seja, as petições estão chegando lá na 7ª Vara, estão sendo protocoladas lá e estão se acumulando, mas não estão sendo juntadas mais ao processo. Nosso canal segue acompanhando atentamente tudo o que acontece lá na 7ª Vara Empresarial e qualquer movimentação nós estaremos comunicando vocês aqui no nosso canal. Se as informações desse vídeo realmente fizeram sentido para você, não se esqueça de clicar no botão valeu aqui embaixo, como forma de agradecimento às informações obtidas aqui. E se você é novo aqui no nosso canal, ou se você já está assistindo há bastante tempo os nossos vídeos e ainda não se inscreveu, vamos lá, dá esse voto de confiança para a gente. Se inscreva, não custa nada. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Curtam este vídeo e compartilhem com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!